Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica sabendo todas as atualizações do Brasil e do mundo que podem impactar os seus investimentos e também as commodities agrícolas, coisas que interferem no preço aí do trigo, do milho, da soja. Enfim, vamos dar uma olhadinha como é que tá as negociações lá na Bolsa de Chicago, CBOT, pregão noturno. Trigo cai 0,76%, milho cai 0,13%, temos a soja continuando o movimento altista visto no início da semana passada, né? Na verdade, na publicação do relatório do USDA na quinta-feira, aqui era feriado, e também vemos aí o farelo de soja em alta e o óleo caindo 0,43%. É até curioso a gente ver o óleo caindo 0,43 hoje, porque a gente teve uma atualização do NOPA, que seria uma associação nacional dos produtores de óleo de vegetal lá nos Estados Unidos. Basicamente, eles trouxeram o dado que os estoques estão muito pequenos, tá? Esse estoque, ele é o menor em 9 anos, pessoal. Então, um estoque realmente muito baixo aí para o óleo de soja. E lembrando, lá eles têm todo um incentivo para que seja utilizado o biodiesel, emitido algum tipo de crédito para a utilização desse biodiesel, e isso chama a atenção das empresas, enfim, há um incentivo em cima disso. Então é até estranho a gente ver que um estoque tão baixo, lembrando, é o menor em 9 anos, e não esteja impactando de forma positiva e forte, né, no óleo de soja. A gente pode dar uma olhadinha também agora, falando ainda de commodities, nas exportações brasileiras. Dá uma olhadinha aqui. E até a segunda semana de outubro temos uma exportação de soja aqui no Brasil, batendo 2,35 milhões de toneladas. Outubro do ano passado a gente fez 3,79 milhões de toneladas de exportação. Esse mês tende a ser maior do que o mês do ano passado e a gente segue aí rumo à expectativa de exportação na casa de 100 milhões de toneladas. Agora batemos a marca de 89,2 milhões de toneladas de exportação na soja brasileira. Para a parte do milho, temos uma exportação de 3,98 milhões de toneladas no mês de outubro, lembrando, só até a segunda semana. E no ano passado, as exportações para este mês bateram 6,7 milhões de toneladas. Neste ano, a gente já alcançou a marca de 31,94 milhões de toneladas e vamos rumando aí para a casa dos 50 milhões de toneladas, se tudo der certo. Lembrando que os portos aí, eles estão com algum atraso, né, pessoal? A gente tem os principais portos, que são Santos e Paranaguá, voltados aí para a soja, acaba impactando também no escoamento do milho. Vamos dar uma olhadinha lá nos Estados Unidos. Ontem tivemos a atualização de como é que está lá o avanço da colheita, né? E para o milho, temos aí uma colheita já chegando à marca de 45%. Contra 43% do ano passado e uma média dos últimos 5 anos, de 42%. Lembrando, sempre comento quando a gente fala desses dados, que este ano lá nos Estados Unidos o plantio ele foi muito cedo e muito rápido, né? Então é natural que a gente veja uma colheita avançando mais do que a média dos últimos 5 anos, tanto para o milho quanto para a soja. E falando da soja, a gente está com uma colheita já na casa dos 62%, contra 60% do ano passado e uma média de 52% nos últimos 5 anos. Essa marca aqui, ele já passa aquela pressão, uma pequena pressão de colheita lá nos Estados Unidos e começa a acomodar mais os preços. E lembrando, o relatório de oferta e demanda do USDA na quinta-feira passada foi altista para a soja, porque menor produtividade, menor produção e menores estoques para a soja. Então isso acabou puxando aí o preço desta commodity para cima. Falar um pouquinho sobre o clima. Comentei ontem com vocês que para o Mato Grosso o modelo americano e o modelo europeu concordavam que a gente deveria haver menos chuvas. E agora, deslocando a janela um dia para frente, lembrando que a gente sempre olha os modelos rodados para perspectiva para os próximos 5 dias.
E de ontem para hoje, basicamente, no modelo americano, no modelo europeu, sumiu toda a chuva que tinha ali no Mato Grosso. Era pouca, mas agora é nada, tá? Então esse deslocamento de um dia realmente trouxe uma piora no modelo aí no modelo de precificação de chuvas para o Mato Grosso. Nas demais regiões chove, mas chove muito pouco. E aqui no sul temos ainda aquelas manchas bem fortes, né? Principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui para o Paraná, a gente vê também, pegando aqui no oeste, volumes bons de chuvas, chegando a até 40 milímetros. Lembrando que isso é a expectativa acumulada para os próximos 5 dias. Hoje já chove aqui no Paraná, inclusive o vídeo saindo um pouquinho mais tarde por um probleminha de eletricidade, né? Vamos olhar o modelo americano, ele parece mais limpo, né? Menos ruído. E também mostra a mesma coisa, nada de chuva lá para o Mato Grosso. A gente vê aqui para o Mato Grosso do Sul também pouquíssima chuva. Goiás também nada. Parte de Minas Gerais um pouco de chuva, mas bem pouco mesmo. E para o sul, sim, mesma coisa que o europeu, mais chuvas e também volumes maiores para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pelo modelo americano, não temos tantas chuvas aqui no oeste do Paraná. Os volumes ficam bem menores, na casa de 5 a 10 milímetros, sendo que no modelo europeu já mostrava aí na casa dos 30 a 40 milímetros, né? Dá uma olhadinha como é que ficou os gráficos. Dia de ontem, petróleo fez um movimento baixista, caiu 1%. Hoje, vem caindo 0,1%, praticamente no 0 a 0. Óleo de palma fechou ontem com uma alta de 1,15% e hoje fechou com uma alta de apenas 0,11%. Uma alta bem tímida. Para a parte do óleo de soja, ontem tivemos uma alta bem interessante de 2,8%. E hoje entrega um pouquinho dessa alta. O mercado subiu bem, atingiu aqueles níveis que a gente vinha comentando e pode ter algum descanso antes de fazer um movimento mais alto, caso venha a fazer, né? Porque a princípio, se a gente olha pelo gráfico, fez um movimento corretivo, é uma correção bem pequena perto da queda que teve, mas ainda assim encontrou uma região de resistência apoiado pela média de 20. Então, caso venha a perder aí a mínima do dia de ontem, pode ser que ele nos traga aí novas informações e novas perspectivas. Caso isso de fato aconteça, pode vir novamente testar as mínimas ali na casa de 52 dólares e 30 por dólares, né? E caso venha a perder essa região, vir ali na casa dos 46 e 30. A princípio é difícil isso acontecer devido a esse dado aí do NOPA, lembrando que é a mínima dos estoques dos últimos 9 anos. Então, isso pode ser um fator altista que não deixa o preço cair aí para as mínimas novamente. Para a parte do grão de soja, a gente viu no dia de ontem uma alta de 0,47%. Hoje faz mais uma alta de 0,27%, vem ganhando a média de 20%. E esse movimento aqui ele pode se estender, fazer uma correção mais alta aqui, tá, pessoal? Para a parte do milho, ontem tivemos uma queda lá em Chicago de 0,66%. Hoje mais uma quedinha, né, de 0,15%, vem encontrando a média de 20 também, região de suporte, e pode ter um descanso aqui nessa região. Para o trigo mais embolado que as demais, né, não está tão claro. Ainda trabalha com média descendente, está trabalhando no momento abaixo. Ontem fez um movimento negativo, caindo 0,43% e hoje segue esse movimento, caindo mais 1%. Aqui no Brasil, a gente também teve uma correção no nosso milho que subiu bem, né? Rompeu aquela lateralização, veio testar as regiões de resistência na casa dos 62,80 e ontem deixou aí uma barra de queda caindo 0,39%. Ele só muda esse rompimento que ele fez se ele vier a trabalhar abaixo dos 60, tá? Então, caso o milho aqui no Brasil venha a trabalhar abaixo de 60, ele pode novamente vir buscar as mínimas aí na casa dos 57, 56
1,50. Mas a princípio conseguiu fazer um movimento altista. Seria interessante um pequeno descanso aqui para voltar a romper essa máxima e buscar patamares mais altos. Quem sabe aí na casa dos R$ 68 por saca. Dá uma olhadinha como é que estão as bolsas, pessoal. Ontem, lá nos Estados Unidos, a gente teve uma alta bem interessante, né? Basicamente todas as bolsas lá subiram cerca de 1%. S&P 500 fechou com uma alta de 1,06%, Nasdaq com 1,2% de alta e Dow Jones subindo 0,93%. Aqui no Brasil também tivemos uma alta de 0,67%. Basicamente aí Vale foi o ativo que mais ajudou a puxar a bolsa e também a nossa Petrobras ajudou um pouco esse movimento de alta. Faltou, para ser mais intenso, um movimento de alta também pelos bancos, que foi de alta, mas um pouco mais tímido. Hoje a gente também vê um minério de ferro subindo 2,12%. Isso aqui deve continuar ajudando a Vale a puxar o nosso índice para cima, que a princípio vem trabalhando de forma lateralizada, mas com uma perspectiva um pouco mais altista. Hoje a gente tem Ásia e Pacífico, fechou toda no campo positivo. Xangai fechou com 0,32% de alta. Hang Seng 0,89% de alta. Japão 1,2% de alta. Coreia do Sul 0,98% de alta. E Austrália com 0,42% de alta. Isso aqui é uma boa perspectiva para o Brasil, lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e também tem uma questão de exportação muito parecido com a Austrália. Então, se lá está subindo, é provável que a gente aqui também faça um movimento altista, ainda mais com o minério de ferro subindo 2,12% e com o petróleo também em alta de 0,42%. Para a Europa sofrida, né? Europa aí fazendo mais um dia de queda. Eurostoxx 50, lembrando que o Eurostoxx 50 reúne as 50 maiores ações da Europa em termos de negociação, volumes de negociação, né? E hoje cai 0,36%. No campo positivo, apenas a bolsa aí do Reino Unido subindo 0,3%. E o destaque de queda para a maior economia europeia, que é a alemã, que cai 0,43% no momento. Para a parte de futuros, temos um S&P 500 caindo 0,3% no momento e Nasdaq caindo 0,36%. Então, a princípio, hoje está um pouco difícil de dizer um lado, né, pessoal? Temos aí Ásia e Pacífico puxando para cima, mas as demais com um viés um pouco mais baixista. Então, a princípio, para abertura aí, pelo menos temos um viés mais lateral para a nossa bolsa. E para o dólar? Dólar contra as principais moedas do mundo cai 0,10%, mas sobe contra moedas de países emergentes. Ou seja, o dia hoje está embolado, não tem uma direção muito clara nem para dólar, nem para as bolsas. Ontem tivemos uma alta bem substancial aqui nos títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos, lembrando que esse aqui é um excelente balizador. Quanto mais alto, pior a perspectiva para as bolsas, e ele acabou voltando a testar aí a região dos 4,70 de taxa de juros, né, futura, e hoje sobe mais 1,19%, mais uma alta forte aí, subindo a 4,76. Isso aqui bota água no chope do pessoal da bolsa lá nos Estados Unidos, que acaba se refletindo aí no resto do mundo também. Dá uma olhadinha na agenda. Para a agenda no dia de hoje, às 9h30 lá nos Estados Unidos, a gente tem núcleo de vendas no varejo, que é um indicador bem interessante para avaliar a parte de inflação. Se o consumidor lá segue aquecido, segue comprando com bastante ímpeto, esse dado aqui ele tende a vir maior, a inflação pesa mais e também aumenta a necessidade de que o Fed venha numa próxima reunião e aumente a taxa de juros, ou pelo menos diga, olha, aquilo que ia ficar por muito tempo vai ficar por ainda mais tempo, que seria a questão dos juros altos, né? E a gente também tem as vendas no varejo, né? Então é interessante a gente estar olhando esses dois dados aqui às 9h30 da manhã. Fora isso, a gente tem alguns dados de inflação lá no Canadá, não mexe praticamente em nada. E a gente também vai ter um discurso do membro do FONC, o Bowman,
que vai ser às 10h20 da manhã, que é interessante acompanhar. Fora isso, pessoal, não temos mais nada na agenda que possa trazer alguma volatilidade para os preços. É isso, um grande abraço e a todos um ótimo dia!